Ainda há aqui um problema um bocado mais grave, não é? Que o Brian Davis vai colocar os argumentos do adversário na sua melhor forma possível e ele nota esta coisa que nós sabemos, não é? Que ainda por cima na nossa tradição católica em particular, nós temos pelo menos um exemplo, não é? Este exemplo claríssimo de uma criatura que nunca pecou, não é? Que é a Nossa Senhora, que a Igreja nos ensina que a Imaculada Conceição significa concebida sem mácula do pecado original, ao contrário dos primeiros pais, não perdeu essa graça original, não é? O Padre Davis não fica por aí e diz que há outro problema mais grave nesta resposta da free will, do livre-arbítrio. E o problema mais grave, diz ele, é que no teísmo clássico, que o Padre Davis defende, e nós dois defendemos, Gonçalo, as ações das criaturas livres também decorrem de Deus, ou seja, é o próprio Deus que atualiza as nossas decisões boas ou más. Um bocado, ou seja, para se perceber aqui, não é? Ele não as provoca. Eu agora, por acaso, tem-me aparecido vários vídeos de um canal que eu acho super engraçado, que é um cego a contar como é que é a vida dele. E tu percebes que ele não tem uma experiência completamente diferente da nossa. Ele diz... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Relembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas, sem mais demoras, passemos já ao episódio de hoje. Havia Eru, o único, que em Arda se chamava Ilúvatar. Ele fez primeiro os Ainur, os sagrados, que eram filhos do seu pensamento e que estiveram com ele antes de alguma coisa mais ser feita. E falava-lhes, propondo-lhes temas de música, e eles cantavam perante ele, que ficava satisfeito, mas durante muito tempo cantavam só um de cada vez, ou pouco juntos, enquanto os restantes escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar de onde proviera e só, lentamente, ia compreendendo os seus irmãos. E veio a acontecer que Ilúvatar reuniu todos os Ainur e lhes comunicou um tema portentoso, mostrando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que até então lhes revelara, e a glória do seu começo e o esplendor do seu fim, de tal modo maravilharam os Ainur, que eles se curvaram diante de Ilúvatar e ficaram silenciosos. Então Ilúvatar disse-lhes: do tema que vos anunciei, quero agora que façais juntos, em harmonia, uma grande música, e como acendia em vós a chama imperecível, demonstrareis os vossos poderes no adorno deste tema, cada um com os seus próprios pensamentos e engenho, se assim quiser. Então, as vozes dos Ainur começaram a moldar o tema de Ilúvatar numa grande música, e ergueu-se um som de intermináveis e intermutáveis melodias entretecidas em harmonia, um som que, ultrapassando o ouvido, se propagou às profundidades e às alturas, e os lugares de habitação de Ilúvatar encheram-se a transbordar, e a música e o eco da música chegaram ao vazio, que deixou de ser vazio. Jamais, desde então, fizeram os Ainur qualquer música como essa, embora tenha sido dito que outra, ainda mais grandiosa, será feita perante Ilúvatar, pelos coros dos Ainur e pelos filhos de Ilúvatar, depois do fim dos dias. Então, os temas de Ilúvatar serão tocados corretamente, pois todos compreenderão totalmente a intenção dele na sua parte, e cada um terá a compreensão de cada qual. Mas desta vez, Ilúvatar sentou-se a escutar e durante muito tempo achou bem, pois não havia erros na música. Mas à medida que o tema se desenvolvia, entrou no coração de Melkor
a vontade de entretecer nele assuntos da sua própria imaginação, que não estavam de acordo com o tema de Ilúvatar, pois procurava, assim, aumentar a força e a glória da parte que lhes fora destinada. A Melkor, entre os Ainur, tinham sido dados os maiores dons do poder e conhecimento, e ele compartilhava de todos os dons dos seus irmãos. Fora muitas vezes sozinho aos lugares vazios à procura da flama imperecível, pois crescia ardente nele o desejo de dar vida a coisas suas, e parecia-lhe que Ilúvatar não pensava no vazio e estava impaciente com essa vacuidade. Contudo, não encontrou o fogo, pois ele estava com Ilúvatar. Mas, sozinho, começara a conceber pensamentos próprios, diversos dos seus irmãos. Alguns desses pensamentos entreteceu agora na sua música e imediatamente houve dissonância à sua volta. Muitos que cantavam perto dele ficaram desanimados e o seu pensamento foi perturbado e a sua música vacilou. Mas alguns começaram a afinar a sua música pela dele, em vez de ser pelo pensamento que tinham ao princípio. Então, a desafinação de Melkor alastrou ainda mais, e as melodias, antes ouvidas, sussurraram num mar de turbulento som. Mas Ilúvatar continua sentado e a ouvir, até parecer que à volta do seu trono havia uma tempestade violenta, como de águas escuras que se guerreavam entre si numa fúria infinita e não se apaziguavam. Então, Ilúvatar levantou-se e os Ainur perceberam que sorria, e ergueu a sua mão esquerda e um novo tema começou no meio da tormenta, igual ao tema anterior e, todavia, diferente. E ganhou força e uma nova beleza. Mas a desafinação de Melkor ergueu-se num clamor e contendou com ele. E houve de novo uma guerra de som mais violenta do que antes, até muitos dos Ainur ficarem assombrados e não cantarem mais, e Melkor ficar com a supremacia. Ilúvatar voltou a levantar-se, e os Ainur perceberam que o seu rosto estava severo. Levantou a mão direita e, pasmai, no meio da confusão surgiu um terceiro tema, que era diferente dos outros, pois parecia, ao princípio, suave e doce, um mero ondular de brandos sons em delicadas melodias, mas não podia ser estancado, e revestiu-se de força e profundidade. E pareceu, por fim, que duas músicas progrediam ao mesmo tempo diante do trono de Ilúvatar e estavam em absoluta discordância. Uma era profunda, vasta e bela, mas lenta e impregnada de incomensurável mágoa, de onde provinha principalmente a sua beleza. A outra atingira, entretanto, uma unidade própria, mas era ruidosa, presunçosa e infindavelmente repetida, e tinha pouca harmonia, mas era antes como um clamoroso uníssono de muitas trompas a estrondear com poucas notas. E tentava afogar a outra música com a violência da sua voz, mas parecia que as suas notas mais triunfantes eram absorvidas por aquela e entretecidas no seu próprio e solene padrão. No meio da contenda, em que as mansões de Ilúvatar estremeceram e um tremor percorreu os silêncios ainda não perturbados, Ilúvatar levantou-se uma terceira vez e o seu rosto era terrível de ver. Então levantou ambas as mãos e, num acorde mais profundo que o abismo, mais alto do que o firmamento e penetrante como a luz dos olhos de Ilúvatar, a música cessou. Então Ilúvatar falou e disse: Poderosos são os Ainur, e o mais poderoso entre eles é Melkor. Mas para que ele saiba, e todos os Ainur, que sou Ilúvatar, as coisas que cantastes vos mostrarei, para que possais ver o que fizestes.
E tu, Melkor, verás que nenhum tema pode ser tocado se não tiver a sua suprema fonte em mim. Nem pode ninguém modificar a música a despeito meu. Pois aquele que o tentar apenas provará ser meu instrumento na invenção de coisas mais maravilhosas que ele próprio não imaginara. Bem, Bernardo, começamos aqui com esta leitura épica, não é? Esta Totalmente leitura épica aqui extraordinário isto. Até tivemos aqui alguma dificuldade em escolher que partes é que haveríamos de pegar, não é? Tão extraordinário que é este. Estamos aqui a ler para quem não conhece do livro, que é o Silmarillion, não é? Que é no fundo é quase a introdução, portanto é toda a mitologia por trás do Senhor dos Anéis, no fundo é este mundo do Tolkien, o imaginário do Tolkien que aparece e que dá o contexto para essa obra extraordinária que é o Senhor dos Anéis, não é? É uma cosmogonia, não é, Gonçalo? No fundo é uma cosmogonia, é um começo da criação na perspectiva do Tolkien, né? Do mundo do Tolkien. Então, no fundo, para ele, não é? Não bastava escrever o Senhor dos Anéis, ele tinha que escrever a história do mundo desde a criação. Não faz a coisa por menos, não é? Exato. E no fundo é o que estamos aqui a ver, não é? E esta parte introdutória nós escolhemos porque achámos que tinha aqui bastante ligação com o nosso tema de hoje, não é? Portanto, nós já fizemos aqui alguns episódios sobre o problema do mal, publicámos em 2 partes, não é? E estamos hoje a continuar precisamente esse tema, porque tínhamos parado aqui durante algum tempo, não é? E estamos a retomar este tema com esta citação para começar, não é? E o motivo pelo qual nós gostámos desta citação, para a metermos aqui, não é só o facto de ser épica, não é? Mas é precisamente porque nos dá, aqui na visão do Tolkien, no fundo, é a literatura a dar-nos uma resposta, de alguma forma, para o problema do mal. Ou a explicar como é que o mal surgiu, não é? Sim, ou seja, é claro que estamos aqui a olhar para a literatura, isto não é a revelação cristã, não é? Não podemos, obviamente, colocar as coisas no mesmo patamar. Mas está aqui, está profundamente ligado, não é? Está profundamente inspirado por esta visão cristã e sobretudo aqui para o problema do mal, há aqui esta frase final de Ilúvatar em que repreende Melkor. Nós vemos que há aqui esta melodia que vai sendo cantada e há aqui este Melkor que é o maior de todos os Ainur que vai entrando em dissonância da melodia que Ilúvatar quer tocar, não é? Isto soa bastante... É uma imagem musical daquilo que a tradição cristã muitas vezes nos transmite. Sim, nesse como caso, a queda dos anjos, não é? Ilúvatar é Deus, não é? E o Melkor, como podemos imaginar, começa por ser Lúcifer, não é? O Lúcifer, esse anjo muito poderoso que foi criado bom por Deus e que depois, quando desobedece a Deus, não é? A tradição cristã ou judaica até dá-lhe o nome de Satanás, o diabo, o adversário, porque ele desobedeceu e separou-se de Deus, não é? Exato. E tem graça que mais tarde nós não lemos aqui, mas mais tarde este Melkor eles vão lhe dar outro nome que vai ser o Morgoth, não é? Que vai ser aqui o grande vilão aqui do Silmarillion. E o Morgoth, já agora, para quem só conhece a parte do Senhor dos Anéis, não é? O Morgoth é o superior hierárquico do Sauron. Portanto, o Sauron no fundo vai ser inicialmente um subalterno do Morgoth. Isso. E no fundo é de uma categoria inferior e há uma frase, por acaso há uma frase, agora não resisto a dizer, há uma frase do Tolkien algures quando se fala da criação do Sauron, em que diz que a única coisa em que ele foi bom face ao seu mestre Morgoth é que por um tempo limitado ele serviu a alguém que não ele. É interessante isto. É uma coisa que ele tem de bom no seu currículo, não é? Sim, foi, ou seja, mesmo tendo servido o mal, serviu a alguém que não era ele. E isso ele diz que o Tolkien diz que é a única coisa boa do Sauron, não é? Mas de resto, em tudo igual, em termos de malícia ao seu... E já agora aqui mais um detalhe, porque no Tolkien todos estes detalhes têm bastante sumo. Como é sabido, Tolkien criou várias línguas e
numa das línguas que o Tolkien criou, Morgoth significa o inimigo negro. E, portanto, há também claramente aqui um paralelismo com Satanás, que no hebraico significa o adversário. Satã, o adversário, Shaitan. Exato, há aqui uma inspiração clara, não é? Claramente. Uma inspiração clara. Claramente. E aquilo que tu estavas a dizer, pronto, ele diz aqui claramente, não é, que o Melkor entre os Ainur tinham sido dados os maiores dons do poder e conhecimento, e ele compartilhava todos os dons dos seus irmãos. Portanto, lá está, há aqui um claro paralelo. Não é? Com Lúcifer, não é? Com o anjo bom antes da queda, sim. Exato. E o que é engraçado, e por isso é que nós estamos a colocar isto aqui neste tema, não é? O problema do mal, é que ao longo desta passagem vai-se vendo que Melkor vai entrando em dissonância com a melodia que Deus quer cantar, que Deus quer que os Ainur toquem, não é? Mas esta melodia adapta-se. O plano de Deus, apesar de dar plena liberdade a estes seres que estão a tocar esta música, não é? Adapta-se às dissonâncias livres de algumas das suas criaturas. E ele diz aqui esta coisa engraçadíssima, não é? Que havia aqui esta contenda, e quando esta música, que era a música do Melkor, dava as suas notas mais triunfantes, estas notas eram absorvidas e incorporadas na melodia, não é? De maneira a que se tornavam parte da solenidade da melodia de Ilúvatar. Isto é lindíssimo. Portanto, estamos aqui a ver nesta linguagem poética e de notas musicais e de uma melodia, não é? Aquilo que é o mal na vida, na nossa vida, não é? E no plano de Deus globalmente. Sim, no fundo, o mal são as dissonâncias musicais, não é? E Deus procura fazer do mal o bem, não é? Deus procura absorver essas notas musicais dissonantes, não é? Que surgem das más escolhas de Melkor e dos que cantam como ele, ou dos que tocam como ele, e Deus procura, e Ilúvatar procura salvar, não é? Salvar essas más notas e essas más decisões e torná-las em coisas boas, não é? Há claramente aqui sempre uma lição teológica por detrás dessa narrativa, não é? Exato, e consegue sempre fazê-lo. E para mim o mais poderoso é este final, não é? Quando Ilúvatar manda parar tudo e diz, então de facto eles são poderosos, os Ainur, não é? Mas para que o Melkor saiba que eu sou Ilúvatar, as coisas que cantar, para que Melkor saiba que eu sou Ilúvatar, verás que nenhum tema pode ser tocado que não tenha a sua suprema fonte em mim, nem pode ninguém modificá-lo sem eu querer, no fundo, não é? Isto tem uma... E aquele que o tentar que o tentar fazer vai ver que vai ser apenas o meu instrumento na invenção de coisas muito mais maravilhosas do que ele próprio imaginara. Epá, isto é soa Antigo Testamento, não é? E para que Israel saiba que eu sou o Senhor, seu Deus, não é? Estamos a ouvir no Antigo Testamento. Completamente, e o resto só Apocalipse, não é? Ou seja, o resto só Apocalipse, portanto ele vai apenas ser meu instrumento e na invenção de coisas muito mais maravilhosas do que ele próprio imaginava. Ou seja, esta noção de que tudo bem, o mal existe, o mal é muito chato, não é? Mas no final faz tudo parte do plano de Deus, e nós, apesar de estarmos no meio da história e não vermos o final e poder parecer às vezes desesperante, a verdade é que, visto do final, isto vai ser tudo parte de uma melodia muito mais extraordinária do que nós imaginamos, e sobretudo para quem ativamente está a ir contra o plano de Deus, não é? Deus permite isso porque no final vai incorporar essas escolhas. Antes de avançarmos aqui para o tema, deixarmos de comentar esta passagem, que já estamos aqui há algum tempo, não é? Mas acho que é interessante vermos aqui o motivo pelo qual o Melkor começa a destoar. Ele diz aqui que entrou no coração de Melkor a vontade de entristecer nesses assuntos a sua própria imaginação, que não estavam de acordo com o tema de Ilúvatar, pois procurava assim aumentar a força e a glória da parte que lhe tinha sido destinada. É interessantíssimo. Ou seja, sim, é o seu ego. Portanto, ele já era, portanto, diz aqui que ele já era o maior entre os Ainur, mas não lhe chegava. Não satisfeito com isso, teve que tentar dissuar da música de Ilúvatar para que a sua parte fosse ainda mais enaltecida, não se contentando com o plano de Deus. Portanto, é engraçadíssimo. É engraçadíssimo. E pronto, isto dava para ficarmos aqui a falar vários episódios, vários podcasts, não é? Não sei se queres dizer mais alguma coisa em relação a este tema. Eu só dizer que a literatura ajuda-nos a perceber
verdades profundas da fé cristã. E neste caso, entender que Deus, ao criar criaturas livres, começa por criar os anjos, não é? Antes de criar o homem e a mulher. E o que o Tolkien parece nos estar a querer fazer, para além de uma obra literária, não é? É passar aqui esta ideia de como é fácil, até à maior das criaturas, não é? Esse luminoso Melkor, que é o luminoso de Lúcifer, não é? Não esquecer que Lúcifer significa, não é? Aquele que traz a luz, não é? Esse anjo luminoso, ficar cheio de si próprio. Ficar cheio de si próprio e querer fazer a sua própria coisa, não é? E não aquilo que Deus quer. E quando o ego choca contra a obediência, quando a criatura deixa de reconhecer em Deus o seu Criador, não é? O mal entra no mundo, não é? E acho que esta narrativa cosmogónica que nós lemos, Gonçalo do Silmarillion, no fundo ajuda-nos um bocado a perceber como é que o mal surge antes sequer de surgir no homem, não é? Que é isso que às vezes nós podemos não perceber de vida. Esta liberdade. No cristianismo não é o homem que inventa o mal, não é? O mal surge pela desobediência dos anjos, não é? Na visão cristã e também no Antigo Testamento, na Torá. Chegados aqui a este ponto, se calhar, Gonçalo, fazemos um recapitular rápido de em que ponto é que estamos. Nós estamos a fazer aqui uma epopeia acerca do problema do mal, procurar respostas cristãs e também filosóficas, não é? Ao problema do mal. Estamos a ser guiados ao longo destes episódios pelo livro Thinking About God, do padre dominicano britânico Brian Davies, que já morreu. E na primeira e na segunda parte desta epopeia, o que é que nós vimos? Nós começámos por ver aquela acusação de que há contradição lógica entre o cristianismo dizer que há um Deus omnipotente, omnisciente e moralmente perfeito e haver mal no mundo. E nós vimos lá atrás que bastava supor que Deus tinha razões suficientes para permitir, e não desejar, mas para permitir o mal, para o problema lógico do mal desaparecer. Ou seja, o ónus da prova fica do lado de quem diz que há contradição lógica e é extremamente difícil fazer um argumento de contradição lógica porque basta supor que Deus tem razões suficientes para permitir que haja mal. Vimos também, Gonçalo, lá atrás, que alguém poderia dizer o mal não existe, o mal é uma ilusão. E se isso fosse assim não havia problema do mal, não é? Só que recordámos aquele filósofo Peter Gitch que diz que assim basta haver uma única pessoa que sofre por causa do mal, que esse próprio sofrimento que essa pessoa sofre e vive, não é? Se ela está a sofrer, então já há mal, pelo menos nesse sofrimento, não é? Já é mal, não é? Ou seja, já é mal. Portanto, é se eu me sinto miserável por causa do mal à minha volta, mesmo que esse mal à minha volta seja imaginário, pelo menos o mal que eu estou a sentir é real. Miserável é real, não é? Certo. E depois começámos por ver, dissemos que havia várias respostas ao problema do mal, que foram propostas ao longo dos anos por filósofos cristãos, e nós vamos passar em revista todas elas, todas as que o livro do padre Davies se refere, e começámos por ver a primeira resposta ao problema do mal, que é a chamada resposta do livre-arbítrio, que na literatura aparece como a free will defense. E o que no fundo nós dizemos é que o mal é de esperar, porque resulta da liberdade humana, resulta também da liberdade de outras criaturas como os anjos, e que por isso haver mal na criação de Deus, quer mal de decisões humanas, quer o próprio mal natural, são compatíveis com a bondade de Deus se forem reduzidos ou a decisões livres de seres humanos ou a decisões livres dos anjos. No fundo havia aqui um bocado a ideia, defendida por alguns filósofos cristãos, de que os anjos causariam o mal natural, as pestes, as epidemias e os desastres. E nós depois, Gonçalo, comentámos que na tradição especificamente católica, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e assim por diante, vimos que essa tradição não apoiava muito a teoria de que os anjos maus seriam responsáveis pelo mal natural. E como vamos ver mais à frente, não é? A tradição católica interpreta o mal natural de outras formas, não culpa os anjos. Não é que os anjos não pudessem fazer estragos na criação, porque podem, de acordo com a visão cristã e mesmo católica, mas é mais porque os teólogos católicos tendem a considerar que Deus, regra geral, não permite aos anjos interferir na natureza. E, no fundo, foi mais ou menos aí que nós ficámos, não foi, Gonçalo, na última parte desta saga sobre o problema do mal. Sim, e falámos um bocado da questão da liberdade também, não é? Da existência, em como era difícil, a partir do momento em que temos seres livres, não é? O mal não existir, não é? Porque seria um bocado uma contradição lógica Deus dar liberdade aos seres e depois não lhes permitir escolherem o mal, não é? Sim. Portanto, eles que são livres têm que ter a possibilidade de escolher o mal. E a partir do momento em que isso é uma possibilidade, naturalmente o mal nasce daí e até, naturalmente, não necessariamente, não é? Mas é o mais... mas é expectável que possa acontecer, não é? E até referimos depois um bocadinho a um argumento que
que tínhamos falado, de que, apesar de, pronto, isto explica-nos de forma aceitável para a maior parte das pessoas a existência do mal moral, não é? Mas depois temos o mal natural, e como nós não temos maneira de saber que globalmente existiria menos mal se o mal natural não existisse. Porque, de facto, não é uma coisa linear, não é? É possível que a existência do mal natural vá fazer com que haja menos pessoas a escolherem mal globalmente, não é? Nós não temos maneira de saber. É um argumento um bocado fraco porque é um argumento de ignorância, não é? Basicamente o que diz é que nós não temos maneira de saber se o mundo é melhor ou não por causa de Deus permitindo o mal natural, não é? Mas no fundo ao mesmo tempo abre-nos as ideias à possibilidade que, de facto, ok, se calhar é por isso que o mal natural existe, não é? E colocando a questão de outra maneira, Gonçalo, costuma-se acusar muitos cristãos de se refugiarem nesta resposta de que não conhecemos os pensamentos de Deus, não é? Não temos as cartas todas do baralho. Mas quer dizer, o outro lado também não está muito melhor, não é? O lado ateu está a procurar encontrar uma contradição lógica, a procurar uma contradição entre a existência do mal e a omnisciência e a omnipotência de Deus, quando eles próprios também não sabem, são tão ignorantes como nós, se Deus tem ou não tem razões suficientes para permitir o mal, não é? Porque no fundo, quer dizer, é preciso ter um bocadinho de humildade, quer de um lado cristão, quer do lado ateu, de perceber que nós não temos os dados todos, não é? E que se o ateu quer encontrar uma contradição lógica, tem um ônus de prova gigante, não é? Para conseguir demonstrar que não há absolutamente nenhuma razão suficiente para o mal sequer existir. Exato. Eu penso que nós até acabámos por concluir que, no fundo, aqui em relação ao problema do mal, isto não nos mostra, pronto, não é uma refutação definitiva do problema do mal, porque ele continua a existir e continua a ser chato, não é? Mas no fundo é mostrar que, existindo outros argumentos para a existência de Deus e para a bondade de Deus e tudo isso, não é? O problema do mal dificulta, mas não tem a última palavra, no fundo, não é? Sim. Acaba, pronto, Agora, não sendo conclusivo, podemos pôr a nossa podemos recorrer-nos dos outros argumentos. Agora, nós no fundo, não é, partimos desta resposta ao problema do mal, que é: há criaturas livres, humanas, angélicas, ambas, e que elas decidem livremente e decidem nem sempre bem, digamos assim, eufemisticamente, não é? E então, o que é que os filósofos ateus responderam a isto? E vamos citar aqui, já o citámos nas últimas partes, esse gigante da filosofia ateia que é o Mackie, o J.L. Mackie. E o que é que o Mackie diz num artigo que ele escreve em 1955 para a revista Mind? O artigo chama-se Evil and Omnipotence. E vamos então citar aqui um trecho muito importante. Se não há uma impossibilidade lógica em um homem escolher livremente o bem numa ou em várias ocasiões, então não pode haver uma impossibilidade lógica em ele escolher livremente o bem em todas as ocasiões. Deus não se deparava, portanto, com uma escolha entre criar autómatos inocentes e criar seres que, ao agir livremente, por vezes errariam. Havia-lhe disponível a possibilidade, manifestamente superior, diz Mackie, de criar seres que agiriam livremente, mas sempre escolheriam o bem. Portanto, criaturas livres, mas que sempre fariam o bem. Continua ele: é evidente que a sua falha em recorrer a essa possibilidade é incompatível com o facto de ser simultaneamente omnipotente e plenamente bom. Portanto, Mackie e Gonçalo a querer fazer aqui, mais uma vez, o argumento lógico, dizer há aqui contradição, porque Deus podia ter criado um universo ou um mundo no qual as criaturas livres são livres. Ele não está a dizer que é bom ser livre, ele não está a atacar a liberdade. São livres, mas usam sempre a liberdade para fazer o bem. Esta é a resposta do Mackie a filósofos, como por exemplo o Plantinga e outros, que tentam encontrar no livre-arbítrio uma explicação própria ao mal. Exato. Mas pronto, agora vamos ver aqui qual foi aqui a resposta do Plantinga a esta objeção, não é? Mas assim, a primeira coisa que me vem um bocadinho à vista, e já estávamos a falar isto aqui na preparação deste episódio, é que, é assim, realmente não é uma contradição lógica um universo em que os seres livres escolhem sempre o bem, não é? Mas uma coisa é ser uma contradição lógica, outra coisa é ser possível na prática. Sim. Pelo menos é assim a minha maneira. Eu quando vejo isto, eu penso, ok, tudo bem, é logicamente possível todos os seres livres escolherem o bem, claro, não é? Mas será que é possível na prática? Será que isso... É como uma impossibilidade lógica não é o mesmo que uma impossibilidade prática. Agora, e sem querer, tens razão.
parece-me estar aqui a assumir que só por facto de não haver uma contradição lógica nisso, que Deus poderia fazê-lo, não é? Certo. E nós vamos ver na resposta do Plantinga como é que ele responde aqui ao Mackie, mas para quem nos está a ouvir, para tornar isto um bocadinho mais fácil a quem nos está a ouvir, pensem no seguinte: quando Deus cria uma criatura livre, seja ela um homem ou um anjo, Deus não pode impor a partir das escolhas, porque senão essa criatura já não é livre, Exato. não é? Ou seja, quando Deus cria uma criatura livre, Deus está a deixar em aberto à criatura escolher livremente. É isso que significa ser livre, não é? Então vamos aqui ver, Gonçalo, o que é que o... Se não o deixasse é que era uma contradição lógica. Claro. Portanto, é isso que é difícil. É, num mundo com tantas criaturas, ao longo do tempo, o cenário que o Mackie está a exigir é um cenário no qual essa gente toda, essas criaturas todas, anjos e homens e mulheres, podendo escolher livremente o mal, nunca o fazem. É muito curioso, não é? Então vamos lá aqui ouvir o que é que o Plantinga diz, na linguagem mais técnica dele. Então ele diz o seguinte: o ponto essencial da defesa do livre-arbítrio é que a criação do mundo, contendo bem moral, é um empreendimento cooperativo. Cooperativo, cá está, essa palavra é muito interessante. Requer a concordância, não coagida, de criaturas significativamente livres. Assim, a concretização de um mundo W, contendo bem moral, não depende apenas de Deus, depende também do que as suas criaturas, significativamente livres de W, fariam, caso Deus as criasse e as colocasse nas situações que W contém. Evidentemente, cabe a Deus decidir se cria ou não criaturas livres, mas se o seu objetivo for produzir bem moral, então deve criar criaturas significativamente livres, das quais dependerá a sua cooperação. Deste modo, o poder de Deus omnipotente é limitado pela liberdade que concede às suas criaturas. Isto aqui é o que diz o Plantinga, não é? Sim, no seu livro God, Freedom and Evil, capítulo 4. Exato, que penso que já o referimos na última vez, não é? Aqui, antes de comentares, eu ia só dizer que esta frase final, na nossa linguagem pelo menos, soa um bocado estranha, não é? Deste modo, o poder de um Deus omnipotente é limitado pela liberdade que concede às suas criaturas. Ou seja, se calhar expressaria isto de outra forma, não é? Mas, sim, eu acho que a expressão mas não é entendes assim o que ele quer dizer. Do Entendes o que ele quer dizer. Mas eu acho que o que ele no fundo está a querer dizer é que seria uma contradição para Deus criar criaturas livres e ao mesmo tempo evitar sempre que elas optassem pelo mal, não é? Aqui é isso que no fundo está a dizer o Plantinga. Seria um bocadinho como aquela história que já falámos, Gonçalo, de Deus criar uma pedra mais pesada do que Deus pudesse levantar, não é? Uma contradição. Um dos nossos episódios está lá para trás, não é? É verdade. Isso aí, as contradições não são possibilidades e, portanto, não são limitações à omnipotência. Eu acho que a palavra limitado aqui gera confusão, mas é um bocadinho o que ele está a querer dizer aqui, não é? Ou seja, se Deus faz criaturas livres, é de esperar que elas hajam livremente. Exato. E parece-me aqui, se calhar, um bocado a diferença entre o que ele está aqui a dizer e aquilo que estávamos a expressar agora mesmo, não é? É um bocadinho esta ideia de que, existindo seres livres, obrigatoriamente tem que existir o mal, não é? Se calhar estamos aqui a pôr demasiada força nisto, não é? Mas parece-me que é um bocadinho... Parece-me que a afirmação dele é um bocado mais forte nesse sentido. Enquanto aqui a crítica do Mackie, acho que concordas comigo, não é? A crítica do Mackie tem bastante... Tem poder, não é? E não só concordo contigo, como também aqui o próprio padre dominicano Brian Davis, o autor deste livro, diz que esta objeção do Mackie tem peso. Ele diz que não é logicamente impossível que todos os atos de uma criatura sejam neutros ou bons, portanto, de uma só criatura, não é? Portanto, também não é impossível, logicamente, que todas as criaturas atuem de forma neutra ou boa toda a sua vida. Logo, conclusão, não é impossível, logicamente, que Deus pudesse criar um mundo no qual todas as criaturas livres nunca hajam mal. Portanto, sim, no fundo o padre Davis está a dizer, o Mackie tem razão, quer dizer, esse cenário teórico não apresenta contradições. Agora, como tu disseste, Gonçalo, pode haver desafios práticos à execução desse cenário teórico, não é? Pois, é assim, eu pensando um bocadinho nisto, o que é que me vem à cabeça? Para garantir que todos escolhem sempre tudo bem, quase que seria necessário que eles estivessem todos sozinhos, não é? Ou seja, para não haver aqui interferência uns com os outros. E que fossem todos santos. E que fossem todos santos, sim, mas ao mesmo tempo aqui a palavra cooperação, eu acho que aqui a palavra cooperação que o Plantinga utilizou, eu acho especialmente útil, Gonçalo. Porque a partir do momento em que Deus cria criaturas que vão cooperar com Deus,
Deus deixa automaticamente ter o controle de tudo. Quer dizer, Deus tem o controle de tudo o que existe e decidir o que é que existe, sem dúvida nenhuma, não é? Mas Deus, quando coloca em existência criaturas livres, Deus não determina as suas escolhas, elas não seriam livres, não é? É que esta coisa de criar criaturas livres é uma coisa mesmo complexa. Ou seja, quando Deus cria criaturas livres, isto não é uma coisa canja, não é como criar uma pedra ou como criar um animal, não é? É que estas criaturas livres realmente podem tomar decisões livres, e uma decisão livre é uma decisão que não é determinada pelo Criador. É super importante perceber a definição de criatura livre. Portanto, chegados aqui, o Padre Davis diz: sim, o Mackie tem alguma força, mas aqui o Padre Davis, com um bom dominicano e que gosta do rigor intelectual, diz: mas o pior está para vir. E ainda há aqui um problema um bocado mais grave, não é? Que o Brian Davis, não é? À la São Tomás de Aquino, não é? Vai aqui fazer Steelman, não é? Portanto, vai colocar os argumentos do adversário na sua melhor forma possível, e ele nota esta coisa, pronto, que nós sabemos, não é? Que ainda por cima, na nossa tradição católica em particular, nós temos pelo menos um exemplo, não é? Ou seja, temos este exemplo claríssimo de uma criatura que nunca pecou, não é? Que é a Nossa Senhora, que a Igreja nos ensina que é Imaculada Conceição, significa que foi concebida sem mácula do pecado original, e que não, ao contrário dos primeiros pais, não é? Adão e Eva, não perdeu essa graça original, não é? Eu, por acaso, se não estou enganado, Gonçalo, quando o Padre David dá estes cenários hipotéticos concordando com o Mackie, eu acho que ele não dá o exemplo Nossa Senhora. Acho que isso foi algo que nós, nas várias conversas que tivemos sobre este episódio, listámos como um exemplo. Mas é verdade. Acabámos por introduzir aqui. Sim, mas é verdade. Estás a dizer, faz imenso sentido. Ou seja, imaginemos um mundo no qual todas as criaturas iriam agir como Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora foi livre. Só há Nossas Senhoras. Sim. parece que estás a entrar numa loja em Fátima, não é? Exatamente. São Nossas Senhoras por todo lado. Ou Jesus, que também era homem, não é? Era Deus e homem. No fundo, seria. Sim, mas aí já não é criatura, não é? Ou seja, mas aqui é verdade. Ou seja, se realmente na tradição católica, ainda por cima, há estes exemplos de Jesus, homem livre e que não peca, e Nossa Senhora, mulher livre e que não peca, se há estes dois exemplos, não é? Porque é que não poderia haver um mundo hipotético no qual toda a gente era assim, não é? Adão e Eva nunca tinham desobedecido, os filhos de Adão e Eva também nunca teriam desobedecido, não teria havido pecado original. Sim, esse cenário hipotético é um cenário que não tem nenhuma contradição lógica, não é? Sim, pelo menos eu concordo com isso, não é? Mas lá está um bocadinho aquilo que estavas a dizer há bocado, mas é uma questão prática, não é? Ou seja, só porque, ou seja, nós podemos ter um exemplo de uma pessoa que foi de facto assim, não é? Mas isso significa que, existindo mais pessoas, que seria possível na prática todas elas fazerem isso. Elas, sim. Eu não me parece, ou seja, não é algo que eu percebo a ideia dele, mas eu não sei se concordo, por causa desta questão prática, que seria possível a Deus fazer isso, não é? Exatamente. E o padre Davis não fica por aí e diz que há outro problema mais grave nesta resposta da free will, do livre-arbítrio. E o problema mais grave, diz ele, é que no teísmo clássico, que o padre Davis defende, e nós dois defendemos, Gonçalo, as ações livres das criaturas livres também decorrem de Deus. Ou seja, é o próprio Deus que atualiza as nossas decisões boas ou más, não é? No teísmo clássico é assim que funciona. Assim, um bocado, ou seja, para se perceber aqui, não é? Ele não as provoca, não é? Ele não as provoca. Portanto, as decisões são livres, não é? O que acontece é que Deus é o que mantém as coisas em existência e mantém aquilo que nós fazemos em existência mesmo quando nós decidimos errado, não é? Sim, nós já falámos aqui atrás no conceito muito útil em teologia de causas primeiras e causas segundas, não é? Podemos imaginar assim, ou seja, Deus a cada momento mantém em existência toda a criação, a cada momento. Isso é o que se chama a causalidade primeira ou primária. E é nesse sentido que Deus coloca em existência tudo o que existe. Mas depois, no plano horizontal da nossa existência, as criaturas livres tomam decisões. E o que estamos a querer dizer é que a decisão da criatura livre de pecar, de fazer algo mau, é da criatura livre, não é de Deus. Mas Deus dá existência, quer ao agente livre, quer às suas decisões,
Porque Deus é o Criador, não é? E mantém em existência a criatura livre, não é? Portanto, e aqui o Padre David diz, cuidado que isto aqui é um bocadinho complicado. Isto tem que ser Sim, bem esmiuçado. imagina um homicida que vai matar uma pessoa inocente, não é? Sim. E tem uma arma e dá um dispara a tiro, arma, não é? dá um tiro. Sim, Deus mantém a bala em existência. Mantém a bala, mantém os efeitos mantém a destrutivos da arma, bala, não é? Nos Sim, órgãos sim, da sim. vítima. Portanto, isto é o que a teologia católica, teísmo clássico, diz. Portanto, o Padre Davis disse calma lá, que isto da resposta do livre-arbítrio, da free will, não resolve o problema do mal. Isto tem que ser esmiuçado, porque alguém pode dizer, será que Deus não está a colaborar com o mal ao ser causa primeira para esses pecados do ser humano, não é? E nós vamos Se bem que esmiuçar ao isso mesmo tudo. tempo, pelo menos aqui na minha perspectiva, agora vamos ver aqui um bocadinho o que é que São Tomás diz a seguir também, mas assim, à primeira vista o que me vem à cabeça é que Deus que Deus manter essas coisas todas em existência, não é? No fundo, acaba por ser uma extensão do respeito que Deus tem pelas decisões livres das pessoas. Claro, Não claro. é? Porque, ou seja, a pessoa E tentar coerência, e coerência. querer fazer o mal e não conseguir, porque Deus interrompia sempre, mesmo que não interrompesse a decisão, interrompia Os as efeitos da consequências da decisão, não é? Acabava por ir dar um bocado ao mesmo. Deus não estava a respeitar a liberdade da pessoa, não é? E criava também um ambiente um bocado imprevisível também para as criaturas livres também viverem, não é? E atuarem, não é? Sim, sempre que eu vou fazer uma decisão que é contrária ao plano de Deus, ele chega lá e não me deixa. Seria um mundo um bocado estranho, não é? Imagina, sempre que eu vou pecar, dá-me um sono incontrolável e eu adormeço. Ou tentas mexer um braço, uma perna, um dedo e não consegues, não é? Exato. Sabes aquela. Não tem muito a ver com isto, mas há aquela piada que acho que é antiga que diz: quem bebe dorme, quem dorme Sim, não peca, quem certo. não peca é santo, logo quem bebe é santo. Sim, é um silogismo É um bocadinho. medieval, antigo. Acho que está em latim, até surge em latim esse silogismo medieval. Mas é um bocado isso, ou seja, um mundo no qual o agente livre é impedido de agir livremente quando vai cometer um mal, também é um mundo muito imprevisível e do ponto de vista da criatura que é sempre limitado, um mundo um bocado arbitrário, não é? Então vamos ver o que é que São Tomás de Aquino, Gonçalo, diz-nos na sua Suma contra os Gentios, livro 13, o que é que, no capítulo 67, o que é que São Tomás de Aquino diz acerca desta questão da teologia cristã clássica, não é? Do papel de Deus ao criar criaturas livres. Então ele diz: assim como Deus não só deu o ser às coisas quando elas começaram a existir pela primeira vez, mas também causa o ser delas enquanto elas existem, conservando-as no ser. Lá está aquilo que nós já falámos várias Mantém vezes. a criação em Deus existência. mantém a criação em existência, não é? Porque as coisas continuam a ser contingentes, mesmo que Claro. que já estejam em existência, não é? Do mesmo modo, não só lhes deu virtudes operativas quando as coisas foram criadas pela primeira vez, mas continua sempre a causá-las nas coisas. Por isso, cessando a influência divina, toda a operação cessaria. Portanto, toda a operação de qualquer coisa remonta a ele como à sua causa. Por exemplo, tu deste, não é? A bala do assassino, não é? Que mata a vítima, remonta a Deus como a sua causa, não é? Este é o ponto doloroso, ou difícil, não é doloroso, é o ponto difícil ao qual o Padre Davis não se esquiva, dizendo que, atenção, como há esta visão cristã clássica da criação, não é? De que Deus coloca em existência até as nossas más decisões, não é? Mantém-nas em existência. A resposta do livre-arbítrio não é assim uma resposta a trigo limpo, não é? Isto tem que ser esmiuçado. E é uma objeção de peso. Nós, como teístas clássicos, Gonçalo, não queremos abdicar deste nosso modelo causal, né, de causas primeiras e causas segundas, porque usámo-lo para outras coisas, não é? Vamos ter que ver mais lá à frente, nesta nossa saga, como é que podemos responder a esta objeção de que Deus se permite a existência do mal por ser causa primeira, e vimos que sim, não é? Deus entrega o ser até às coisas más, não é? Como diz aqui São Tomás de Aquino. Será que alguém pode acusar então Deus de cooperar com o mal ou de ter responsabilidade na existência do mal, não é? E é isto que merece depois ser esmiuçado com cuidado. Portanto, chegados aqui a este ponto, Gonçalo, vamos aqui fechar este parênteses da resposta a free will, da resposta ao livre-arbítrio, perceber que ela tem virtudes, mas que é uma resposta que não é completa, nem é perfeita, não é? Tem estas fragilidades que são aqui apontadas no livro do Padre Davis. Exato. Então, Bernardo, acho que tendo acabado aqui
pelo menos aqui segundo as nossas notas, não é mais ou menos no plano que tínhamos delineado o tema do livre-arbítrio. Sim. Acho que estamos aqui na altura ideal de fazer uma pequena pausa e voltamos já de seguida com a continuação, pronto, entrando aqui noutro tema um bocado diferente que em relação às respostas ao problema do mal. Boa ideia, fazemos aqui uma pequena pausa. Fiquem por aqui e até já. Até já. Estás farto de podcasts chatos e que te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? A minha conclusão geral, então, é que este mundo, com todo o seu sofrimento injusto e aparentemente desperdiçado, pode, ainda assim, ser uma esfera divinamente criada para a formação da alma. Um mundo sem problemas, dificuldades, perigos e adversidades seria moralmente estático, pois o crescimento moral e espiritual surge da resposta aos desafios, e num paraíso não haveria desafios. Assim, um ambiente propício à formação da pessoa não pode ser moldado aos desejos humanos, mas deve ter a sua própria estrutura, dentro da qual os homens têm de aprender a viver e que ignoram por sua conta e risco. Portanto, por nada, aqui estamos a ver a resposta, pelo menos aqui a perspectiva do filósofo e teólogo britânico John Wick, não é? No seu livro Evil and the God of Love, não é? Portanto, o mal e o Deus do amor, não é? E estamos aqui a introduzir a segunda resposta que o padre Brian Davies, não é, faz aqui ao problema do mal, que é esta resposta de que certos males são necessários para deles surgirem certos bens, não é? Sim. E eu juntaria aqui que estamos perante um clássico, ou seja, o John Hick é um importantíssimo filósofo e teólogo britânico, e o John Hick escreveu muitas obras, foi um autor muito, muito prolífico, já morreu, e só esta obra, Evil and the God of Love, Gonçalo, como estavas a dizer, ela teve 5 ou 6 ou 7 edições, teve um monte de edições. Nós aqui, por acaso, citámos aqui a edição de 1978, mas esta obra teve uma primeira edição em 1966, portanto esta obra é uma obra muito influente. E vamos agora aqui passar a palavra, Gonçalo, para dar uma outra voz, para vermos como esta resposta ao problema do mal, baseada no efeito pedagógico do mal, ou das dificuldades, não é? Para vermos que esta resposta é uma resposta popular entre os filósofos, vamos aqui passar agora a outro filósofo, neste caso contemporâneo, que ainda está vivo, também ele britânico, Richard Swinburne, que no seu livro The Existence of God, um livro de 79, tem aqui uma opinião parecida com a do Hick, sendo que o Swinburne estende os exemplos, da pedagogia do sofrimento e do mal, estende-os também, para lá da esfera das dificuldades individuais de cada pessoa, estende-os a desastres naturais, a grandes calamidades, e argumenta Swinburne que mesmo as coisas à grande escala, mesmo os macro-eventos maus, permitem à humanidade evoluir no conhecimento do universo e das suas leis. No fundo, para além de estender o conceito do John Hick para efeitos macroscópicos, calamidades coletivas, ele também, além disso, sublinha que o mal individual que o indivíduo sofre também desempenha um papel importante na formação e exercício da responsabilidade individual. Que, no fundo, diz o Swinburne que seria difícil, não é, a pessoa crescer em responsabilidade se não sofresse. Exato. Mas acho graça aqui, apesar de estarmos aqui na segunda citação, eu queria ainda pegar aqui um bocadinho uma coisa que achei interessante que o John Hick diz, não é? Que é dentro da qual os homens têm de aprender a viver e que ignoram por sua conta e risco. Ou seja, é um bocadinho aquela ideia que penso que já comentámos nas primeiras partes deste tema, não é? Que, pronto, às vezes as pessoas põem-se a jeito, mais ou menos, não é? E de viver para sítios perigosos. Mas pronto, já lá iremos, não é? Falámos nisso, não é? Falámos nisso, sim. Certo. Sim. A pessoa, por vezes, se a pessoa vai morar para uma cidade como Nápoles, por exemplo, não é? À beira do Vesúvio, não é? Claro que sabe os riscos que está a correr, não é? É isso que tu te referias, não é, Gonçalo? Quer dizer, alguns desastres naturais, alguns, não é? Mas não todos.
Uhum. Exato, é um bocadinho isso que ele está aqui a dizer. Mas é assim, eu não sei qual é a tua perspectiva, mas eu acho pelo menos assim, de repente, eu acho esta objeção, esta resposta um bocado fraquinha, não é? Porque quer Qual? dizer, Do John Hick? Do John Hick? sim, ou seja, esta parte de que as pessoas se vão colocar em sítios que não deviam por sua conta e risco, não é? Ou seja, é claro, epá, pode haver casos, tudo bem, em que, sei lá, se eu vou arranjar emprego como equilibrista em cima de uma corda que está a centenas de metros de altura, se calhar estou-me a pôr a jeito, não é? mas, epá, e as pessoas que vão, por exemplo, que vivem em sítios e que epá, por exemplo, esse exemplo que estavas a dar do Vesúvio, não é? Se calhar há pessoas que vão viver para o pé do Vesúvio e que sabem o que estão a fazer, mas se calhar há outras que não sabem, não é? E os filhos das pessoas que lá estão que não fizeram nada para lá estar. Ou casos, que, sim, claro, as suas crianças morrem, não é? nem sequer sabem, sim, o perigo em questão. Ou, por exemplo, podes ter situações menos dramáticas, pessoas que vivem em zonas moderadamente sísmicas, não é? Nas quais há catástrofes fatais a cada 50 anos, imaginemos, não é? Quer dizer, a certa altura até abarca mais do que 2 gerações, não é? Quer dizer, a certa altura entramos aqui numa zona um bocado cinzenta. A minha opinião, Gonçalo, é que estes argumentos... E a verdade é que não há nenhum sítio 100% seguro, não é? Não há, não. E imagina, sim. não tens nenhuma dessas, mas depois aparece uma pandemia. Certo, quer dizer, certo. Qualquer sítio pode ser... Eu acho que há alguma força nesta resposta de que o mal e o sofrimento têm um efeito pedagógico e formativo. Há alguma força, e eu acho que é importante, por justiça, dizer isso em relação ao Rick. E daqui a bocadinho vamos também citar o Swinburne, e acho que eles têm alguma razão. Mas, mais uma vez, não é, como vamos ver ao longo desta saga, as respostas ao problema do mal atacam o problema de vários ângulos diferentes, ajudam a explicar tipos de males, não é? Mas nunca são exaustivas, não é? Nunca são completamente satisfatórias, não é? E nós não vamos ver-nos livres disso nesta saga. Já aqui um spoiler para os nossos ouvintes, nós não nos vamos ver livres, não é? Do problema do mal, o problema continua lá. Nós estamos aqui a querer contribuir racionalmente com ângulos diferentes de resposta ao problema do mal que funcionam até certa medida, mas que não são imunes à crítica, não é? Sim, infelizmente não é? Não vamos dar aqui a resposta final para o problema do mal, por aqui não vamos fechar esta questão para sempre, não vamos conseguir. Mas o que é que eu ia dizer? Aqui, pelo menos esta questão de ser possível crescer com o mal, a mim é mais, ou seja, acho que não é uma resposta final, mas acho que é positiva na medida em que nos ajuda um bocadinho a perceber... Tem conteúdo. Parte do motivo pelo qual o mal existe, não é? Sim. Ou seja, e nós sabemos um bocadinho aquilo que já referimos noutros episódios, não é? Que muitas vezes as coisas que mais custam a obter são aquelas que mais nos dão satisfação e que melhor Sem dúvida. e que mais bem trazem depois, não é? Ou seja, eu olhava para aqui dessa perspectiva, não é? Ou seja, é certo que pode vir bem do mal e esse bem até pode ser maior, mas acho que não fecha completamente a questão. O mais possível, e quem já viveu alguns anos nesta vida, não é? Entende, olhando para trás, coisas que fizemos quando éramos mais novos e que detestámos fazer, alguns de nós, como estudar um tema que não nos apetecia, ou num dia que não nos apetecia, não é? E se hoje em dia, por exemplo, temos um trabalho e uma profissão, deve-se a esse estudo. Ou, por exemplo, quando uma criança passa por uma enorme dificuldade, como é para as crianças às vezes ir ao dentista ou ao médico, que choram imenso, não é? Crianças pequenas sobretudo, não é? Não têm a noção, mas essa ida ao médico é muito importante para a sua saúde de adolescente e adulto e assim por diante, não é? E há verdade nisto, não é, Gonçalo? Há verdade nisto. E agora, não esgota o problema do mal, não é? Traz luz para alguns ângulos do problema do mal, não é? Ilumina alguns aspectos do mal, explica alguns tipos de mal, tem o seu sentido, mas não há aqui respostas mágicas que resolvem o problema do mal. Exato. Estava-me a lembrar, pronto, aqui pondo um bocado mais de lenha na fogueira, estava-me a lembrar o que custa aprender a mergulhar e a desarmar bombas e coisas desse estilo, e estava-me a lembrar daqueles mergulhadores, aquela história daqueles mergulhadores quando foi o acidente de Chernobyl, não é? Que foram lá para desativar qualquer coisa. Eu acho que eu li esta história em algum sítio, posso estar aqui a fazer alguma confusão, mas tinha ideia que houve uns mergulhadores que foram lá sabendo que no fundo era a última coisa que eles iam fazer, não é? Sim, sacrificaram-se por um bem maior, sacrificaram-se para salvar a população vizinha. Exato.
E acontece Enfim, muito isso, não é? Acontece muito isso. Aqui o Richard Swinburne vai, naquilo que estamos agora a citar, no seu livro The Existence of God, ele vai estender um pouco, então, como dissemos, estas explicações de crescimento individual para, vá lá, vantagens coletivas do sofrimento do ser humano. Diz então ele: se os agentes devem ter conhecimento do mal que resultará das suas ações e negligência, as leis da natureza devem operar de forma regular. Se os seres humanos devem ter a oportunidade de causar males graves a si próprios ou a outros, através das suas ações ou negligência, ou de impedir que ocorram, então devem existir males naturais graves que afetem os homens ou os animais. No fundo, o que ele está aqui a argumentar é que o conhecimento dos efeitos do mal implica um processo de aprendizagem. Eu acho que ele está aqui, parece-me, Gonçalves, a defender a necessidade do trial and error, no fundo, de fazer o sim, teste e erro, de alguma forma, não é? e parece-me que está um bocadinho a ir na linha daquilo que nós falámos antes, também de Deus respeitar a liberdade, não é? Também. Se as Certo. pessoas tomam decisões, se as leis da natureza são tais e as pessoas tomam decisões cuja consequência vai ser algo mal de acontecer, Deus respeita essa decisão. Mas lá está, podíamos fazer aqui a objeção de que às vezes as pessoas não fazem ideia do que aquilo vai fazer, não é? Sim, a Gonçalo, é um bocadinho o exemplo que se podia dar é como é que eu posso esperar ir à prateleira, tirar de lá um tratado sobre venenos e achar que esse tratado sobre venenos seria possível de escrever sem gerações e gerações de pessoas envenenadas. Quer dizer, Exato. não é? Para saber, Sim, olha, sim, aquele sim. sapo, aquele Mesmo sem cogumelo, aquela baga, quer dizer, mesmo sem querer, quer dizer, é um bocado isso, não é? A dor e o sofrimento trazem consigo, por vezes, não é sempre, não é? Por vezes trazem consigo conhecimento para o indivíduo ou então conhecimento coletivo. Às vezes o indivíduo morre, Sim, mas eu estava a pensar, coletividade aprende. sem pensar em nenhum exemplo concreto, não é? Certos alimentos que, pá, as pessoas consomem largamente e passado uns anos faz-se um estudo qualquer e vê-se que aquilo dá cancro ou uma coisa assim desse estilo, não é? Ou seja, as pessoas não sabiam e não Claro. são culpáveis, não é? Por isso. Claro. No fundo, aqui o que o Swinburne diz numa frase que eu acho por acaso memorável e interessante, no mesmo livro, ele diz o seguinte, que é melhor o ser humano ter a possibilidade real de poder fazer o mal, é melhor correr esse risco, do que viver, nas palavras dele, viver num toy world, a world where things matter but not very much. Ele está a dizer mais vale viveres, não é? Num mundo de adultos, onde às vezes podes morrer e magoar-te a sério, do que viveres num mundo a brincar, não é? Onde o que tu fazes não tem muita importância, não é? As coisas interessam, mas não muito. E o Gonçalo tem razão, não é? Agora, eu acho que há uma objeção muito forte a esta explicação do sofrimento e do mal ter uma componente pedagógica. Ou de Já crescimento, agora, não é? desculpa, eu não resisto, estou a divagar imenso, mas eu não resisto a introduzir isto aqui, porque o facto dele dizer isto faz-me um bocado, vai-me buscar, na minha cabeça fez um bocado de ligação com aquele episódio que nós fizemos sobre a importância da arte, não é? E a questão dos filmes e as narrativas e as histórias todas. Quais são as histórias que mais interessam? Não é? São as histórias em que as pessoas passam pelas coisas, por grandes dificuldades e depois verdade. recuperam. Isso é as histórias que nos São chamam os grandes verdadeiramente filmes, a os grandes atenção. romances. Os grandes filmes. Os grandes livros. Ninguém acha interesse nenhum uma história em que está sempre tudo bem, não acontece nada e as pessoas Certo. vivem num mundo perfeito. Isso é uma seca, não é? Certo. Agora, uma história em que existe mal a sério, não é? Riscos, Os protagonistas riscos sérios. passam por grandes dificuldades. As Perigos melhores a sério, histórias- não é? as melhores histórias são assim. Pronto, a literatura que nós lemos e que achamos graça, os filmes que vemos e que achamos graça, são todos filmes assim. Ou seja, tem que haver aqui uma queda, tem que haver uma dificuldade, senão não tem piada. E agora, chegados a este ponto, Gonçalo, mais uma vez, o que é que faz o Padre Davis? Faz de advogado do diabo e diz, muito bem, há alguma verdade nesta segunda resposta ao problema do mal? Há alguma verdade em dizer que o sofrimento e o mal têm um efeito de crescimento pedagógico, ou até como diz o Swinburne, de aumentar a responsabilidade pessoal. Mas, qual é aqui a objeção forte? Embora esta resposta ao problema do mal tenha a sua força para certos tipos de males, não é uma solução universal que faça pleno sentido moral em todos os casos. Por exemplo, seria como aceitar que certos males são instrumentalmente necessários para deles obterem certos bens. E nós, Gonçalo, como cristãos, nós não aceitamos fazer o mal para obter o bem. Não é? Isso não faz parte da ética cristã.
não é? Portanto, esse é um problema que nós temos aqui com este raciocínio, não é? É um bocado... alguém poderia interpretar isto no sentido de então estás a explicar que há males que podemos fazer para obter bem deles. Não, isso é um problema, nós não estamos a dizer isso. Sim, mas também há aqui uma diferença de perspectiva, não é? Uma coisa é eu, enquanto indivíduo que tenho que seguir o plano de Deus, não posso fazer mal para desse mal vir o bem, não é? Claro. Outra coisa é Deus, na sua perspectiva, e Ele tem o plano final, permitir que algum mal aconteça para daí tirar o bem. Porque é diferente permiti-lo do que provocá-lo, não é? Certo? Sim. Portanto, ele... É um bom ponto. Ele permite-o porque é uma consequência das leis da natureza, porque é uma consequência das escolhas dos seres vivos, não é? Então ele permite-o por isso, não é? Mas não há necessariamente aqui uma escolha moral positiva, não é? De vou pagar vou criar este mal como preço a pagar para daí vir o bem. Não é? É uma perspectiva diferente, é um bocadinho como a história da morte, não é? Portanto, se tu puseres as coisas na perspectiva em que Deus mata as pessoas, não é? Eu acho que não é a perspectiva correta. É completamente diferente nós vermos que a vida é um dom de Deus, nós não tínhamos que ter isto. Claro, quando alguém morre, Deus não é um assassino. Isso é uma ideia parva. Sim, Deus dá o dom da vida e pode tirá-lo quando quiser. Claro. Agora, por acaso, uma coisa que tem-me aparecido vários vídeos de um canal que eu acho super engraçado, que é um cego a contar como é que é a vida dele. Chama-se Tommy qualquer coisa Experience. É super engraçado. E tu percebes que ele não tem uma experiência completamente diferente da nossa. Ele diz, eu não sei como é que as pessoas fazem, que olham, vocês conseguem saber onde é que está tudo no ecrã. Como assim? Eu, para saber o que está no computador, tenho que ouvir tudo o que o software de acessibilidade diz, e demora uma eternidade. Sim. E tu olhas para aquilo e tu percebes, ao mesmo tempo acho que é inspirador ver a alegria deste homem. Eu acho que ele não é, eu não sei se ele é cristão, não sei, ele não fala disso, pelo menos nas vezes que nos episódios que eu vi. Mas tu ao mesmo tempo percebes que é uma pessoa que tem uma vida extraordinária e super... é muito rica, alegre, muito rica, tem um sentido de humor incrível. E tu percebes, ok, porque ele é mesmo cego na ciência aquele, e tu percebes, de facto a visão é um dom extraordinário, mas não tinha que lá estar, não é? Deus não tinha que te dar esse dom. E ver como mudando esta perspectiva, não é? Porque é que Deus permitiu que aquela pessoa nascesse cega? Não! Porque é que Deus me dá a mim o dom de ver, não é? Não tinha que o fazer. Não é? Não tinha sequer que me dar o dom da vida, não é? É uma perspectiva completamente diferente em relação a este problema, não é? E acho que ajuda um bocado a perceber isto. Feito isso, fazendo advogado do diabo. E lá estou eu a divagar, não é? Não, mas isso é uma ajuda muito útil, Gonçalo. Mas agora vamos fazer advogados do diabo, não é? Muito bem, isso está tudo muito certo. Mas que Deus é este, Gonçalo, que acha, por exemplo, que uma pequena criança inocente sofrer e mesmo morrer é o preço a pagar para haver bens maiores, e que bens maiores seriam esses, não é? Como é que podemos imaginar um Deus a pedir a certos indivíduos, por exemplo, neste caso, crianças inocentes com uma doença grave, por exemplo, ou torturadas, com fim a um certo bem hipotético que nós nem vemos, não é? E tendo visto esta resposta, não é, de que a partir do mal pode surgir um bem maior, não é, e tendo visto estes vários argumentos, vamos aqui entrar naquilo que provavelmente é a objeção mais dolorosa de todas, não é? Uma visão cristã do problema do mal, não é? Vamos aqui entrar neste problema de porque é que pessoas completamente inocentes sofrem, não é? De forma inexplicável, não é? E vamos pegar aqui em exemplos da grande literatura, como já aqui falámos várias vezes, não é? Mas acho que antes de entrarmos por aí, não é? Acho que está aqui na altura ideal de pararmos este episódio. Pedimos desculpas, não é? Eu não sei se os nossos ouvintes acham maléfico da tua parte, Gonçalo, deixar-nos pendurado quando chegamos aqui ao píncaro do nosso dilema moral, não é? Que é o sofrimento dos inocentes, não é? Mas
Fiquem aí, não deixem de seguir o nosso podcast. Mas o facto de os deixarmos pendurados vai ajudar os nossos ouvintes a perceber que há males que vêm por bem. Grande lata. Há males que surgem por um bem maior e, portanto, nós vamos parar aqui o episódio, mas se não querem perder o bem maior que vai ser a continuação da nossa análise deste tema, fiquem por aí, não é? Bem, Gonçalo, deixa-me também, em princípio, para a semana. Deixa-me também dar uma razão para não acharem que isto é tudo a tua mente maléfica. Se virem na linha temporal do vídeo no YouTube ou na vossa aplicação de podcasts, vão ver que a duração deste episódio já está um bocado longa e, portanto, nós não poderíamos abrir aqui este tema tão importante quando já nos estamos a esticar na duração deste episódio. Por isso... Bernardo, não tens que dizer às pessoas o motivo real pelo qual estamos a parar aqui. Eu achei que era importante para não ficarem zangados contigo. Exato. Mas pronto. Bem, obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir até agora. Esperemos que tenham gostado. Se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever por gosto e partilhar. E pronto. E até à próxima. Agora vão ter que suportar um bocadinho este mal da espera, não é? Sim. E o bem maior da continuação do episódio virá talvez para a semana ou talvez depois. Se voltarem já é um ótimo sinal. Dependendo aqui do nosso calendário de publicações. Se voltarem já é um ótimo sinal, não é, Gonçalo? Se voltarem já é um ótimo sinal. E obrigado, Bernardo, por este Obrigado, Gonçalo. E até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Foi mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado. E lembro que se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, então não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.